Essa peça plástica foi feita de maneira quase que artesanal e hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como reciclar plásticos de uma maneira caseira. Nesse caso eu estou utilizando tampinhas de garrafas e plásticos que têm a sigla PEAD número 2, que significa polietileno de alta densidade. Eu peguei um trabalho para realizar, que é fazer uma peça personalizada utilizando plásticos e reciclando de uma maneira quase que caseira. Aqui eu vou usar algumas ferramentas um pouquinho mais sofisticadas, mas se você não tiver, dá para improvisar. Esse cliente queria a peça nas cores branca e verde, então comecei a separação dos plásticos. Colocando em uma caixa as cores verde e na outra caixa as cores branca ou até aquelas que são quase transparentes, um pouco mais leitosas. E somente dois recadinhos muito importantes para que esse canal continue ativo. O primeiro deles é, se caso você chegou aqui e ainda não conhece o canal, clica em se inscrever e deixa um comentário que vai ajudar muito. Tem uma playlist somente com os trabalhos feitos com os plásticos recicláveis que eu coloquei aqui no canal. E o segundo recadinho é que se você precisar de ferramenta, seja qualquer tipo de ferramenta que você está vendo aqui na oficina, você encontra na loja do mecânico, e se colocar o cupom de desconto DIVIERA12, você vai ter mais um desconto no seu pedido. O ideal é você cortar em pequenos pedaços, porque as partes que forem muito grandes demora muito para derreter quando você colocar no forno. Até as tampinhas, se você tiver uma maneira de cortar elas e deixarem menores, é melhor. E depois eu parti para lavar essas peças utilizando o mínimo de água possível. E uma dica também, se você tiver tempo, não precisa nem enxugar essas peças, só deixar no sol, porque aí você também não vai gastar energia e elas vão ficar bem sequinhas, pronta para ir para o forno. Não é legal colocar elas molhadas no forno, porque pode dar alguns tipos de mancha no plástico. Agora que elas estão bem sequinhas, eu vou colocá-las bem organizadas nessa manta antiaderente, que ela pode ir no forno como se fosse uma assadeira. E o ideal, quando for tampinha, é colocar elas viradas para cima, porque assim também não dá bolha de ar. Eu vou colocar apenas uma parte do plástico que eu vou utilizar, vou colocar ele dentro do forno e depois eu vou acrescentando uma quantidade a mais. Lembrando que esse plástico é o PEAD número 2, polietileno de alta densidade, que ele pode ser moldado após ser aquecido em baixas temperaturas, ali em torno de 160 graus. Com isso não gastamos muita energia para reciclar os plásticos e também não libera gases tóxicos. Como a ideia é sempre reciclar, reutilizar, eu vou reutilizar esses pedaços de madeira que tinha aqui na oficina para fazer os moldes. Por isso que eu disse que grande parte desse projeto é de maneira totalmente caseira. Mas eu estou deixando alguns moldes bem profissionais para conseguir fazer algumas peças com uma qualidade que não precisa dar tanto acabamento. Assim que ela sair do molde, a gente consegue já ter uma peça quase pronta. Mas nesse caso aqui dá para fazer tranquilamente. Porém, você tem que dar um acabamento depois que você tirar ela do molde. E após terminar o molde, eu vou tirar o plástico do forno, foi mais ou menos 1 hora. Mas se o material for cortado em pequenos pedaços, ele consegue ser derretido em torno de 30 minutos, até você já consegue tirar. E agora eu vou colocar esse plástico lá dentro, tomando muito cuidado, porque esse aqui está muito quente. Vou colocar ele dentro do molde e depois eu vou prensar ele na minha prensa caseira. Essa prensa eu fiz utilizando 2 rodas de fusca e um macaco hidráulico daqueles de levantar carros. E tem o vídeo aqui no canal também, se você quiser ver, terá o link aí na descrição. Você pode perceber que eu coloquei uma quantidade a mais do que era necessário, porém eu fiz isso porque, como é a primeira peça, eu não sabia exatamente a quantidade de material que iria utilizar. Então coloquei uma quantidade bem maior, mas isso não tem problema, porque tudo que sobrar dá pra gente reaproveitar em outras peças. Eu guardo tudo, até as rebarbas, sobras de quando realiza a corte, eu guardo tudo pra gente utilizar em outras peças. Olha só a quantidade de material que sobrou. E agora eu vou aguardar esfriar em temperatura ambiente, vai demorar ali em torno de 30 minutos. Olha só que maravilha, talvez seja a sua primeira experiência fazendo uma peça desse tipo, dá a impressão que deu errado, mas não é só cortar ali as rebarbas, todo o excesso, e você vai perceber que ali embaixo a peça foi moldada da maneira que a gente queria mesmo.
Como estava um pouquinho difícil de sair do molde, então eu tirei apenas a parte de cima que tinha aquele sarrafo e com isso eu já consegui tirar ela sem ter que bater. E ela saiu aqui uma peça retangular que será a base do nosso projeto. E agora eu preciso dar um acabamento nela. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com todo tipo de acabamento. Antes do próximo passo, eu recolhi todas as sobras para a gente utilizar em outros projetos e eu vou partir para fazer um acabamento de uma maneira consciente para a gente não gerar um outro problema, que é o microplástico. O microplástico também é um grande problema para o meio ambiente, porque se ele cair na rede de água, se for lavar os equipamentos e jogar esse microplástico na rede de esgoto, ele vai parar nos rios. Isso é prejudicial se for descartado de forma incorreta. Então por isso que a gente não descarta. Tudo que cortar, ele será coletado. Nesse caso, como eu vou dar um acabamento utilizando essa plana elétrica, eu fiz um esqueminha aqui, ó, que é um aspirador de pó com um galão de água, que tudo que for saindo do pó aqui dessa plana, ela vai entrar por aquela mangueira e vai cair lá dentro daquele galão. Com isso a gente consegue recolher depois e reutilizar em outros projetos. Do mesmo jeito que eu fiz a base, eu também fiz as laterais do projeto, que será uma moldura. E eu preciso cortar as laterais dessa moldura, a ponta dela, em 45 graus. Por isso que eu utilizei esse gabarito. E olha só, ficou exatamente do jeito que eu precisava. E agora é só realizar a montagem. Então serão 4 peças no total. Essas de cima serão a parte como se fosse um porta-retrato e a base que será utilizada para essa moldura ficar parada em pé quando você colocar ela em uma mesa. E esse foi o resultado da peça pronta. Infelizmente eu não posso mostrá-la 100% pronta, porque vai algumas informações do cliente que me solicitou, e como era um trabalho personalizado, exclusivo, eu não posso mostrar os dados. Mas é uma moldura para colocar uma informação ali no meio, e ficou dessa maneira aí. Se caso você quiser ver outros vídeos que eu faço de maneira bem caseira, tem o do martelo com tampinha de garrafa, lima. Esse martelinho é bem fácil de fazer também, dá para fazer utilizando um soprador. Uma tábua de corte para você cortar legumes daqui em cima, que fica bem resistente. Tem até um skate que eu já fiz aqui. Se caso você não viu, vou deixar o link aí na descrição também. E como já ocorreu diversos pedidos aqui, se eu tenho como vender essas peças que eu produzo aqui, essas ainda não davam para vender porque ainda não estavam bem profissionais. Porém agora eu estou desenvolvendo algumas máquinas e eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Se caso já estiver pronta a minha lojinha aí para vender as peças, vai estar o link na descrição também. É só você dar uma olhadinha lá para ver as peças que estarão disponíveis. E eu espero muito que você tenha gostado. Eu sou o Di Vieira. Fique em paz e até mais!